A gente vai mergulhar agora num dos períodos mais turbulentos, para dizer o mínimo, da história de Israel. É o livro de Juízes. Pensa numa história caótica, sabe? É exatamente o que acontece naquele limbo entre a promessa de uma terra e a chegada de um rei. E essa frase, nossa, ela aparece várias vezes no livro. E não é à toa, viu? Ela é a chave para entender absolutamente tudo. É o resumo da ópera, né? A gente está falando de um argumento central sobre liderança, ou melhor dizendo, a falta dela, e o que acontece com uma sociedade quando isso rola. A decadência total. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Uma era de caos. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa montar o cenário. Josué morreu, certo? E aí Israel entra numa fase de, 350 anos de uma confederação de tribos, toda descentralizada, não tinha governo central, não tinha um líder para todo mundo, e o que acontece é quando não tem ordem, a porta para o caos fica escancarada. É que assim, a gente tem duas versões da história. Se você lê o livro de Josué, a impressão que dá é de uma conquista, rápida e total. Uma campanha militar perfeita. Só que aí chega o livro de Juízes e vira essa história de cabeça para baixo. A realidade, na verdade, era bem diferente. Foi uma ocupação parcial, instável. E é justamente aí, nessa falha em tomar o controle completo, que nasce a raiz de todos os problemas que a gente vai ver a seguir. Beleza. Segundo ponto. O círculo vicioso de Israel. A narrativa de Juízes, ela não é só um monte de história jogada aleatória, não. Ela tem um padrão, quase um ritmo. É um ciclo que se repete sem parar, de fracasso e resgate, e é isso que vai definir a nação inteira nesse período. E o ciclo é esse aqui, em 4 fases. Primeiro, a apostasia. O povo simplesmente abandona sua fé e começa a adorar deuses locais, como Baal, Astarote, enfim. Aí, como consequência, vem o juízo divino. Deus permite que outras nações venham e oprimam eles. Terceiro passo. Com a opressão, o sofrimento aperta e o povo clama por ajuda, pede socorro. E finalmente, a quarta fase, Deus levanta um líder, um juiz, para salvar a nação. Parece até um ciclo de redenção, né? Mas tem um porém aí, uma reviravolta bem sombria que muda tudo. E a grande sacada é essa. A cada vez que esse ciclo girava, a nação afundava um pouco mais. Então não era um círculo que voltava para o mesmo lugar, sabe? Era na verdade uma espiral, para baixo, levando todo mundo direto para o fundo do poço moral e espiritual. Terceiro ponto, de heróis a anti-heróis. E o jeito mais claro de ver essa degradação toda é olhando para os próprios líderes. A qualidade dos juízes que Deus levanta, ela cai drasticamente ao longo do livro. É um espelho perfeito do que estava acontecendo com a nação inteira. Basicamente, o livro apresenta 2 tipos de juízes. Tem os menores, que são só mencionados bem por cima, rapidinho, mas o foco mesmo está nos juízes maiores. São eles que têm as histórias longas, detalhadas, cheias de heroísmo, mas também de falhas bem profundas. É neles que a gente vê a história de verdade. E vamos começar com Gideão, porque ele é o exemplo perfeito disso. Ele é quase a personificação dessa decadência. A jornada dele, do medo para a fé e depois tragicamente de volta para o fracasso, é um espelho do que aconteceu com Israel. Pensa só, no começo, Gideão era um cara tão inseguro, mas tão inseguro, que ele pede a Deus um sinal, ali com um novelo de lã, só para ter certeza do chamado. E mesmo assim, esse mesmo homem se torna o herói que com só 300 homens derrota um exército gigantesco. Foi uma vitória pensada para mostrar que o poder era de Deus e não dele. Mas aí vem a queda. E aqui a ironia é trágica. Gideão recusa ser rei. Ele fala, não, só Deus deve governar. Um ato de humildade, certo? Só que ele pega o ouro da vitória e faz um objeto sagrado, um éfode. E o que acontece? O povo começa a idolatrar aquilo. Ou seja, ele mesmo acaba levando a nação de volta para o exato pecado do qual ele tinha acabado de salvá-los. Depois de Gideão, a coisa só piora. A gente chega em Jefté. Ele era um guerreiro incrível, mas um pária, um cara marginalizado. E a história dele é marcada por um voto. Uma promessa que ele faz que é tão impulsiva e controversa que revela o quão distorcida a compreensão espiritual de Israel já estava naquela altura. O que aconteceu foi o seguinte. Em troca da vitória na batalha, Jefté prometeu a Deus que ia sacrificar a primeira coisa que saísse da casa dele para recebê-lo. E quem saiu? A sua única filha. E aí fica o debate até hoje. Será que ele literalmente a sacrificou, copiando os rituais pagãos horríveis dos vizinhos? Ou será que ele a dedicou a uma vida de serviço no templo, uma virgindade perpétua? De qualquer forma, qualquer uma das duas interpretações já mostra uma confusão teológica assustadora. E aí,
a gente chega no fundo do poço da liderança. Sansão, um cara que foi consagrado a Deus desde o nascimento, que tinha uma força sobre-humana, mas ao mesmo tempo uma fraqueza moral que era inacreditável. Ele não era um libertador do povo. Ele era basicamente um cara numa missão de vingança pessoal. Dá uma olhada no desastre que foi a vida dele. Ele não só quebrou, ele fez questão de pisotear cada um dos seus votos sagrados, tocou em cadáver, participou de festa que não devia, contou o segredo da sua força para a inimiga. A vida dele foi o oposto do que deveria ser. Ele usava o poder que vinha de Deus para fins totalmente egoístas. Ok, quarto ponto, o colapso moral e social. A gente viu os líderes, né? Agora, se os líderes eram assim, imagina a sociedade. Os capítulos finais do livro são tipo um apêndice e é chocante. Eles mostram preto no branco o que acontece quando a liderança falha e a sociedade simplesmente se desfaz. A anarquia começa primeiro na religião. Tem a história de um cara, Mika, que decide basicamente criar a própria religião. É isso mesmo. Ele rouba, faz uns ídolos e, para completar, ele contrata um sacerdote pessoal, um levita que estava meio perdido por aí, só para dar um ar de legitimidade para o santuário particular dele. A fé vira um produto, uma mercadoria que se pode comprar. E, claro, o caos na religião leva à depravação moral completa. Aí vem a história de Gibeá, que é simplesmente horrível. Um grupo de israelitas comete um crime, uma violência sexual tão brutal que lembra a história de Sodoma. É um momento em que fica claro que a nação se tornou igualzinha ou até pior que os povos que ela deveria ter substituído. E a reação a essa atrocidade toda foi arrependimento, justiça, nada disso. A resposta foi uma guerra civil, violenta, autodestrutiva. As outras tribos se juntam, não para buscar a Deus, mas para punir e quase exterminam uma das suas próprias tribos, a tribo de Benjamim, nesse processo. Quinto e último ponto, a transição para a monarquia. Porque afinal, toda essa história de fracasso tem um propósito. O autor do livro está construindo um argumento muito forte para uma mudança radical. Todo esse caos, na verdade, está preparando o terreno para a chegada de um rei. E essa transição acontece por meio de duas figuras bem contrastantes. De um lado, o sumo sacerdote Eli, que representa o fracasso final, a corrupção da velha ordem, e do outro, Samuel. Ele é o último juiz e surge como o profeta firme que vai guiar Israel para fora desse buraco e iniciar a próxima era, a da monarquia. Então, no fim das contas, a tese do livro fica muito clara. Toda essa anarquia, toda essa depravação, não são só histórias de terror para chocar. São, na verdade, uma prova, um argumento contundente de que a nação precisava desesperadamente de um rei, de uma liderança centralizada e justa para colocar ordem na casa. Isso tudo acaba deixando a gente com uma pergunta que, olha, ecoa até hoje. O livro de Juízes mostra que, sem um rei, a sociedade desmorona. Mas a gente sabe, a história nos mostra que reis humanos também são cheios de falhas. E isso aponta para uma questão ainda mais profunda, né? Que tipo de líder, afinal de contas, poderia de verdade trazer justiça e paz? Que tipo de líder pode finalmente resolver o problema que está no coração humano?